queridos, é a Chaia do Azeite e Vinho, a Cleidiana do Azeite e Vinho, e você está comigo no nosso quadro Perguntas e Respostas, tema livre, e hoje nós iremos esclarecer 5 dúvidas de textos bíblicos que me foram encaminhadas. Então, vamos já começar com a nossa primeira dúvida. Que autoridade é essa? Primeira pergunta que me fizeram aqui. Vamos ao texto, Mateus 7, 28, 29, diz assim: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Já li e reli este texto diversas vezes, até na versão hebraica, e até pesquisei o significado da palavra autoridade no texto, e ainda não entendo que autoridade é essa que as pessoas perceberam em Jesus. Eu sempre entendi a autoridade de duas maneiras. Primeiro, o poder imbuído mediante ao título de liderança que alguém recebe, e isso os escribas possuíam, pois eles eram os líderes eclesiásticos daquele povo. E segundo, o poder de Deus manifestado sobre corpos, pessoas e circunstâncias em geral. Jesus, apesar de ser autoridade de Deus, não era um líder reconhecido pelo povo de sua época, pois nós sabemos que eles gostavam dos milagres, mas não se submetiam a Jesus. E neste texto, Cristo não está curando enfermos ou fazendo qualquer outra ação miraculosa, mas ensinando. Por isso pergunto: que autoridade foi essa que eles perceberam em Jesus? Minha resposta: a autoridade de uma testemunha da verdade. Vamos ao texto, né? João 18:37. Então lhe disse Pilatos: Logo tu és rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E de Jesus Cristo, que revela fielmente toda a verdade em nós. Apocalipse 1 e 5, né? Essa aqui é a língua viva, né? A tradução da viva. Uma testemunha é alguém que fala com convicção e propriedade daquilo que tem visto e ouvido, muito diferente de alguém que fala de algo que ainda não atestou a sua veracidade. Jesus ensinava sua doutrina sem transparecer dúvidas, de forma convicta. Apresentava parâmetros e interpretações únicas sobre os mais diferentes assuntos, diferente do sistema de ensino de múltiplas escolhas que os religiosos costumam fazer. Então, o que acontece? Quando você percebe claramente quando é um sionita que está ensinando e quando é um religioso que está ensinando. Porque o sionita, ele vai basear o seu ensino baseado no testemunho, naquilo que ele tem visto e ouvido, certo? O religioso vai ser num sistema de múltipla escolha. Vou dar um exemplo. Se um religioso ensinar, se um sionita te ensinar para você a respeito dos batismos, ele vai chegar e vai dizer assim, ó, existe 3 tipos, você pode entender que existem 3 tipos de batismo. O batismo físico, que é o das águas, o batismo no espírito, que é o mergulhar na realidade quando ativa os seus sentidos espirituais pela primeira vez, certo? E o batismo de fogo, que é no seu caráter. E a gente vai ensinar isso para você exatamente quais são os passos. O religioso, só o batismo das águas, certo? Só o batismo das águas. Esquece os outros aí. Porque os outros ele vai dizer assim, ó, batismo no Espírito Santo pode ser na ocasião que a pessoa recebe a Cristo no novo nascimento ou não. É uma capacitação sobrenatural que é dada para ele depois se tornar uma testemunha de Jesus. O batismo no fogo é essa empolgação que acontece nessa capacitação. Pode ser. Ou e o batismo nas águas pode ser por aspersão, pode ser por imersão, pode batizar crianças ou pode batizar adultos. Ou seja, ele nunca vai dar para você um parâmetro claro do que é certo e do que é errado. Ele sempre vai dizer várias opções e no final ele vai olhar para você e dizer o seguinte:
Mas você não precisa ficar preocupado em qual é certo e a verdade. O que importa, né? Isso falando dos nossos religiosos dos nossos dias, depois da fase de Jesus, ok? O que importa é que Jesus cura, batiza e liberta e salva no Espírito Santo. Ou seja, a pessoa nunca, com um religioso ensinando, ela nunca consegue se deparar, se preparar adequadamente com a justiça, porque eles sempre ensinam tudo muito inseguro. E por que é inseguro? Porque eles não são uma testemunha, eles não podem atestar uma veracidade porque eles não têm visto e nem ouvido. E também existe todo aquele negócio de não machucar o ego do fulano. Não, a irmã fulana nos ensinou que é dessa maneira. E ela diz que ela é de Jesus, que ela aceitou a Cristo. Mas o irmão Beltrano nos ensina dessa maneira. E ele também diz que ele é de Jesus e que ele nos ensina a Cristo. Então, para eu não machucar a irmã fulana, vai que ela que esteja falando a verdade, e também não machucar o irmão Beltrano, eu vou ensinar para você as duas visões dele e você escolhe a que é a melhor para você. Alguns anos atrás, eu fui visitar uma amiga em outro estado nas minhas férias, isso tem bastante tempo já, e ela estava congregando numa igreja que acredita no batismo por aspersão. Só que aí o que acontece, né? A gente é muito confundido com o evangélico, nós, os sionitas, assim. Então, o fato de a gente frequentar os templos de vez em quando faz com que as pessoas achem que a gente tem algum vínculo de fato e real com aquela denominação, que a gente vai, veste a camisa da denominação. E aí o cara acreditava que, por eu estar congregando num determinado templo, eu participava dessa briga que rola entre as denominações, sabe? Batista falando mal de presbiteriano, assembleano falando mal de gente da Universal, sabe essas brigas que o pessoal da denominação tem? Ele achava que eu estava nessa turma aí também. Só que eu não estava. E aí a gente teve, eu participei do evento dela, na igreja dela, do final de semana e tal. E quando o pastor soube que eu era de outra denominação, ele ficava volta e meia soltando uma piadinha para mim ou fazendo algumas conversas, alguns comentários, aquela coisa para ver se eu reagia, eu atacava, tal, jogava a Bíblia na cara dele, alguma coisa assim. Aí até que a gente chegou na conversa sobre batismo. E aí eu cheguei e olhei para ele assim, pastor, o senhor acredita que só há um batismo nas águas? Que não pode haver diferentes maneiras de batizar um corpo na água? Ele acredita. Então, você quer, proponho algo para você. Se você estiver disposto a estudar comigo nas escrituras, qual é o batismo correto? Certo? Qual é o, porque ele queria ver que, porque como eu disse para ele que eu não era ligada a nenhuma denominação, que eu não defendia a bandeira de nenhuma denominação, ele quis me testar. Então ele fez a pergunta qual o batismo que era correto. Se eu respondesse por imersão, então eu apoiava a denominação tal. Se eu respondesse por aspersão, então eu apoiava a denominação dele. Né? A aspersão é aquele batismo que só molha a cabeça da pessoa. E aí eu cheguei para ele e disse assim, pastor, então é o seguinte, nós vamos estudar as escrituras, eu e você, e o batismo que se tornar completamente claro que é o correto, eu faço uma proposta. Eu começo a ensinar aos meus discípulos que se a gente comprovar que o batismo por aspersão é o verdadeiro, eu digo para os meus discípulos que eu errei, e eu começo a ensinar para ele que o batismo por aspersão que é o correto, e a gente troca isso. Mas se eu conseguir comprovar para você nas escrituras que o batismo por imersão é o certo, você vai começar a pregar essa verdade aqui na sua igreja? Aí ele, não, porque o corpo doutrinário da nossa denominação só aceita o batismo por aspersão. Ou seja, os religiosos, eles são assim, eles ficam, igual, né? Você vai ser arrebatado antes da tribulação, durante ou depois da tribulação? Então, como eles ficam sempre dentro desse sistema de múltipla escolha e eles não mostram para você de maneira clara qual é a verdade ou não, porque eles não têm testemunho. Eles não podem atestar uma veracidade de algo que eles não têm visto e nem ouvido. Então, eles só podem expressar para vocês os diferentes tipos de doutrinas e informações que o Zezinho, o Luizinho e o Miguelzinho e a Paulinha tiveram sobre isso. Entende? E aí você escolhe, mas no final essas coisas não importam, mas é claro que importa. Se
o arrebatamento ocorrer após a tribulação, como é que você está? Você está preparado para lidar com a tribulação? Emocionalmente preparado para lidar com o mundo em caos? Se ocorrer no meio, você está preparado para lidar pelo menos com 3 anos e meio do mundo em caos? Você tem que saber a verdade exatamente como ela é para poder se ajustar corretamente a ela. Se o batismo é por imersão, você que se batizou por aspersão, como é que fica? Você está errado, querido. Não tem esse negócio, ó, Deus entende. O Deus entende a minha boa intenção. É, amor, Deus entende a sua boa intenção. Mas você ainda precisa se ajustar à verdade. Para quê? Para ser beneficiado por viver fielmente a justiça. E Jesus ele ensinava com a autoridade de uma testemunha, querido. Eu tenho visto, eu tenho ouvido, eu fui educado pelos meus pais, eu fui ensinado pelos meus pais, eu não estou aqui com a minha própria opinião, eu estou apresentando para você o testemunho de Deus, a doxa de Deus. Então, querido, eu vou falar o que é verdade, porque eu sei que é, e eu sei isso com toda a força do meu coração. Ok? Vamos lá, pergunta número 2. Segunda pergunta. Macho não sendo macho, isso daqui é uma pergunta do Evangelho de Tomé. Vamos lá, Tomé 22. Jesus viu umas criancinhas mamando e ele disse aos seus discípulos: essas criancinhas que estão mamando se assemelham aos que entram no reino. Eles lhes disseram: então entraremos no reino sendo criancinhas? Jesus lhes disse: quando dos dois fizerdes um, quando fizerdes o interno como o externo, e o externo como o interno, e o que está acima como o que está embaixo, e quando fizerdes o macho e a fêmea serem um só, de modo que o macho não seja macho e nem a fêmea seja fêmea, quando fizerdes os olhos em lugar de um olho, mãos em lugar de uma mão, pés em lugar de um pé e visão em lugar de uma imagem, então entrareis no reino. Estava super empolgado com a leitura do Evangelho de Tomé, achando super inspirado. Quando de repente me deparo com o versículo 22 e penso: como assim o macho não pode ser macho e a fêmea não pode ser fêmea? Será que adulterar até Tomé ou Jesus disse isso mesmo? Poderia me explicar? Sim, ele disse. O texto que eu quero trazer para você, Mateus 19, 3, 11, diz assim: alguns fariseus se aproximaram de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: vocês nunca leram que o Criador, desde o início, os fez homem e mulher? E que ele disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? Portanto, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio ao despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu o divórcio porque vocês são duros de coração, mas não foi assim desde o início. Eu, por isso, digo a vocês: quem se divorciar de sua mulher, a não ser em caso de fornicação, e casar-se com a outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, então é melhor nos casar. Jesus respondeu: nem todos entendem isso, ou nem todos aceitam essa declaração, a não ser aqueles a quem é concedido. Jesus quis ensinar que não se deve dar pesos diferentes a elementos que possuem valores e importâncias iguais, algo como achar que 6 é diferente ou mais importante do que meia dúzia. Então, o que aconteceu aqui no livro de Tomé? Os discípulos perguntaram assim: ó, como a gente pode entrar no reino? E aí Jesus começou com vários parâmetros. Quando você tratar o interior da mesma maneira que você trata o exterior, e o exterior da mesma maneira que você trata o interior. Porque vamos começar por aí. As pessoas, isso é uma coisa que a gente pega bastante no pé, no discipulado, que é aquele comportamento que o discípulo, principalmente quando ele vem para o reino, ele chega achando que ele precisa mais fingir que é justo do que viver de forma justa. Então ele gosta de ter toda uma aparência na sua frente de que está entendendo tudo, aleluia, glória a Deus, de que realmente está vivendo conforme a justiça, mas na casa dele ele não vive, nos pensamentos dele ele não se ajusta, no coração dele não se ajusta, ou seja, ele dá mais valor ao exterior do que ao interior, mas no reino é igual.
O que você é por dentro é como você deve ser por fora. O que você é por fora é como você deve ser por dentro. Você não tem que ser duas caras. E aí, a mesma coisa, aí ele vai colocando que você valorize tanto o embaixo e em cima da mesma maneira. E a gente sabe, tem pessoas que valorizam mais a terra do que os céus, e tem pessoas que valorizam mais os céus do que a terra. Não entende que é um único reino, que tem que ser tratado por igual, que ambos têm o seu papel e o seu valor, e ambos são importantes na mesma medida. E a mesma coisa, macho e fêmea. E aí você sabe, né? Desde a queda, desde a problemática lá no jardim, há uma guerra entre os sexos. Aí, e você sabe que a sociedade, durante muitos milênios, foi dividida em ou sociedade patriarcal ou sociedade matriarcal. Na sociedade patriarcal, o homem é o gênero mais importante, o mais relevante, e ele é que tem a verdadeira autoridade. A mulher é secundária, irrelevante e descartável. Na sociedade matriarcal, existe sociedade matriarcal, o oposto é verdadeiro. A mulher é a figura mais importante, mais relevante, ela que detém verdadeira autoridade, as coisas não funcionariam na sociedade dele sem a mulher, e o homem é um produto descartado, descartável, irrelevante. E fica nessa guerrinha o tempo todo até agora. Machismo e feminismo disputando para ver quem é o mais importante, quem é o mais relevante, quem é o gênero mais forte, quem é o gênero que realmente faz o mundo girar e as coisas acontecerem. Aí os patriarcas, os patriarcados, o pessoal do machismo, o homem é mais importante, a mulher é no máximo um estagiário que a gente gosta. Aí no elemento do matriarcado, a mulher mais importante. O homem só serve para reprodução e nem para isso. E aí eles ficam nessa estupidez de briga entre eles até agora. E apesar de haver pontos verdadeiros, porque como eu falei, é sempre uma misturinha de verdade com mentira, né? Mas é sempre gramas de verdade contra toneladas de mentira. Pontos verdadeiros no machismo, no patriarcado, como pontos verdadeiros no feminismo, no matriarcado, os dois é tudo farinha do mesmo saco, são dois lados de uma mesma porcaria. Então, quando você parar de valorizar mais um gênero do que o outro, entendendo que os dois têm o mesmo peso e importância, que você não valorize o macho por ser macho, mas por ser a imagem e semelhança de Elohim, que você não valorize a fêmea por ser fêmea, mas por ela ser a imagem e semelhança de Elohim, quando você parar de ficar disputando sobre isso, então, querido, você terá entrado no reino. Então é isso que ele quis dizer, não dê pesos diferentes. E aí, quando ele explicou isso um pouco mais em Mateus 19 para os discípulos, que eles deveriam tratar a mulher como iguais, porque Deus fez dos dois uma só carne, os discípulos, se é dessa forma que eu tenho que tratar a minha esposa, é melhor nem casar. Né? Porque no caso de Jesus, ele viveu dentro de uma estrutura de patriarcado, então, obviamente, a mulher não tinha esse valor todo aí. Era isso que ele quis dizer, belezinha? Vamos lá. O casamento é uma bênção temporária? Qual é o texto que a pessoa teve a sua dúvida? No mesmo dia vieram alguns tzedukim, né? Tzedukim é saduceu, que diziam não haver ressurreição, e o interrogaram dizendo: Rabino, Moshe disse, se morrer alguém não tendo filho, seu irmão se casará com a mulher dele, e levantará a descendência ao seu irmão. Ora, havia entre nós 7 irmãos. Tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro até o sétimo. Depois de todos, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. E Yeshua, porém, lhe respondeu: Errais, não compreendendo as Escrituras e nem o poder de Elohim, pois na ressurreição não se casem nem se dão em casamento, mas serão como anjos no céu. Sempre tive essa dúvida, mas julgava que, como todos nós iríamos morar no céu, então fazia sentido que fôssemos iguais aos anjos em tudo. Todavia, agora sei que isso não é verdade, que iremos viver numa nova terra, numa terra restaurada, esta dúvida retornou. Se Elohim criou o ser humano para constituir família no início, por que na restauração de todas essas coisas ele mudará essa lei? Minha resposta: não vai. Essa regra aí se aplica apenas aos prostituídos.
Vamos aos textos, por favor. Por isso, Gênesis 2, 24, deixará o homem o pai e a mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Segundo o texto, Provérbios 19, 14 diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Outro texto, Malaquias 2, 14 e 15, aqui é uma tradução livre, ok? Que eu fiz direto do hebraico. E vocês ainda perguntam por quê? Porque Yahvé foi testemunha entre ti e a sua mulher da juventude, a quem você traiu, sendo ela sua companheira e sua esposa de aliança. Não fez dos dois um, ainda que lhe sobrasse espírito? E por que somente um? E aqui eu coloquei 3 versões de Mevakesh Zera Elohim. Primeira versão, ele requisita a descendência divina, ou ele busca a semente de Elohim, ou ele anseia pela descendência de Deus. Portanto, vigiai seus espíritos, e ninguém haja deslealmente, enganosamente com a mulher da sua juventude. A regra em Sião é cada um casando com a sua mulher. Aqueles que não cumpriram essa regra antes da ressurreição, nela então serão como anjos. Então, deixa eu explicar melhor, porque esse é um assunto que na iniquidade o pessoal contesta demais. Que é o quê, querido? Deus estabeleceu para você casar com uma única mulher e com um único homem. Ele é o que nós chamamos de o seu perfeito. Você percebe em Gênesis 2, 24, a primeira coisa que fala a respeito do casamento, não está escrito assim: portanto, deixará o homem. Percebe que o homem é qualquer homem, o homem, o pai e a sua mãe, e vai se unir à sua mulher, a sua companheira da aliança, aquela que Deus estabeleceu para você. Por quê? Porque a herança e os bens vêm dos pais. Mas a esposa prudente, quem te encaminha é o Senhor. Você percebe na história de Isaac, o Eliezer chegando assim, orando a Deus e dizendo: Deus, Senhor, me mostre. De toda essa parentela do meu senhor Abrão, por favor, aquela que agir de determinada maneira, vai ser essa que eu entendo que foi quem você ordenou, instituiu para ser a esposa do meu senhor Isaac. Por quê? Porque o homem não vai deixar pai e mãe e casar com qualquer mulher. E não está escrito vai deixar pai e mãe e casar com uma mulher. Está escrito que ele vai deixar pai e mãe e casar com a sua mulher, com a mulher que foi destinada para ele. Então, na ressurreição, querido, e a gente vai, a ressurreição na terra, as pessoas que não casaram com os seus esposos e com as suas esposas vão ser como anjos, porque é esse o contexto da pergunta. E a gente não pode, como eu ensino isso para vocês na terça-feira, que a gente está ensinando a respeito de como estudar as escrituras, você não pode ler o versículo fora do seu contexto. Jesus estava respondendo aquela pergunta. Ele perguntou, o pessoal saduceu perguntou assim: de quem vai ser a mulher do quem vai ser a mulher se todos os irmãos casaram com ela? Aí Jesus disse: não vão se casar nem se dar em casamento, serão como anjos do céu. Essa situação de prostituição. Todas as mulheres, todos os irmãos tiveram a mesma mulher. Então, na ressurreição, todos eles vão ficar sem a sua mulher. Por quê? Porque não casou com a sua, casou com a errada. Casou com a mulher que não era dele. Então, eles não vão permanecer na eternidade com a errada. Por quê? Porque é a restauração de todas as coisas. Eles vão, e não vai ficar nem com a certa, eles vão ficar como anjos do céu mesmo. Não vai ficar nem com a errada e nem com a certa. Por quê? Porque o tempo que deveria ter conhecido a sua esposa aqui, que deveria ter olhado para o seu próprio coração, casou de maneira errada. Então, na restauração de todas as coisas, a forma como vai ser lidado com os casamentos prostituídos é que os restaurados, eles não, que casaram errado, eles não vão ficar nem com o errado, nem com o certo. Por quê? Possivelmente o certo já constituiu família com outra pessoa. Porque não ia ficar a vida inteira esperando por você. E é isso que é esse o contexto que Jesus está representando. Não é que o casamento é uma bênção temporária, não. O casamento vai continuar, né? Gerações sem fim, querido, mas vai ter um público que vai ser como os anjos. E não fique preocupado, não é uma forma de punição, não fique entrando em neura, eles não vão ser como os anjos, eles não vão ter libido, né? Aquela coisa do tipo,
ai, eu tô abrasado, né? Agora Deus está me punindo. Não, é porque não tem como, sabe? É aquilo que Moisés falou, né? Você larga a sua mulher, casa com outro, e a sua mulher casa com outro, e depois vocês querem se reunir outra vez. Fica uma coisa muito confusa. Então, na ressurreição não vai rolar isso. Quem não teve tempo antes da ressurreição de consertar o seu casamento, de consertar o norte da sua vida, né? Depois da ressurreição vai ficar solteiro por toda a eternidade e vai ser como anjo, vai ser próspero, produtivo, vai viver outra realidade de vida e não vai ser infeliz, prometemos isso. Mas isso é para os prostituídos, que é aqueles que não casaram com quem deveriam casar. Perguntinha, vamos lá. Apenas 144 mil serão salvos? Vamos aos textos. Ou ao texto, né, para ser mais exato. Apocalipse 14, 1 e 4 diz assim: Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão, e também a voz que ouvira como de arpista, quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde apresentar o cântico, senão os 144 mil que foram comprados na terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. Fui ensinada que apenas 144 mil pessoas serão salvas, e elas são as únicas que podem falar as línguas celestiais, pois elas são um sinal da sua eleição, predestinação. Eu recebi a Cristo e ainda não falo em línguas. Será que não faço parte dos 144 mil? O meu texto, minha resposta dizendo: os 144 mil é o remanescente de Israel. E eu vou te provar isso com os textos. Vamos lá. Apocalipse 7, 3, 9. Primeiro texto, dizendo: Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo Ruben 12 mil, de Gade 12 mil, então todo mundo 12 mil ali, né? Depois dessas coisas vi, e eis a grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono e do Cordeiro. Então, aqui você vê que existe um segundo grupo, que é nações que não podem se enumerar, que é uma quantidade absurda de pessoas, mas existem 144 mil da nação de Israel. Mais um texto, Romanos 9, 27. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Vamos continuar, mais um texto. Romanos 11, 37, 7 diz assim: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei e procuram tirar minha vida. Quem lhe disse, porém, a resposta divina? Reservei para mim 7 mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. E o último texto, Miqueias 5, 7, 8. O restante de Jacó, o remanescente, estará no meio de muitos povos. A gente leu isso em Apocalipse 7 agora, não é isso? Como orvalho do Senhor, como chuvisco sobre a terra, que não espera pelo homem, nem depende dos filhos do homem. O restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais da selva, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas, o qual se passar as pisará, as despedaçará, sem que haja quem as livre. Miqueias 5, 7, 8. Então, querido, deixa essa questão de predestinação, o único grupo que realmente possui esse conceito de predestinação são os 144 mil, 12 mil de cada tribo de Israel.
Eles é que são a eleição pela graça, tanto que é assim que o motivo pelo qual as duas testemunhas estarão em Israel é para selecionar esses 144 mil. Eles vão lá para isso. Lógico que aí, lá, quando terminar de fazer isso, o testemunho deles acabou, e aí vai rolar toda aquela situação que a gente já leu. Mas a eleição, o conceito de predestinação, não é para todos os povos, tribos, línguas e nações. Cada um tem que escolher se quer se submeter a Deus ou não. A questão da eleição é os 144 mil. Esse é que vai ser escolhido a dedo dentre os filhos de Abraão, porque Deus fez uma promessa para Abraão que ia guardar os seus filhos. Só que, né, os filhos de Abraão não se comportaram como o pai deles, Abraão, vamos botar assim, né? E aí, para manter a promessa, então, vai ser separado a dedo os 144 mil. A dedo. As duas testemunhas vão selecionar 12 mil de cada tribo, de acordo com os critérios da justiça que eles apresentam, de acordo com o nível de fidelidade, pelo menos com a primeira aliança que eles apresentam. Então, eles vão ser selecionados, vai ser falado para eles a respeito do testemunho de Jesus, porque a regra de um sionita é isso, mandamentos de Deus e testemunho de Jesus, vai ser mostrado isso para eles e depois, ó, você, né, de acordo com o seu nível de fidelidade à primeira aliança e baseado na sua disposição com a fase de Jesus, a segunda aliança, então, queridão, você está dentro do pacote dos 144 mil, porque você vai fazer parte da comitiva do Cordeiro. Vamos colocar assim e a gente vai explicar isso melhor. Mas não é toda a tribo, não, é a tribo de Israel. O texto é bem claro, eu não sei por que os religiosos fizeram uma confusão, porque no capítulo 7 já falava que era a tribo de Israel, então é óbvio que no capítulo 14 é esse povinho de Israel, e todas as escrituras já diz que Israel, por ter corrompido a sua aliança, é só o remanescente que vai ficar salvo. E o remanescente vai ser escolhido a dedo, literalmente, ok? Então, é essa a resposta. Vamos à quinta e última pergunta do nosso vídeo de hoje. É dom de Deus? Texto, Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Se crer em Cristo é uma escolha, se aceitar a verdade é uma escolha, por que dizem que a fé é dom de Deus? Minha resposta: não, é a salvação que é o dom de Deus. Vamos ao texto. Aí eu vou ler o texto dentro de um contexto aqui, né? Do 1 ao 9. Efésios 2, 1 ao 9 diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Todo o contexto do capítulo 2 está voltado para a salvação. Entender que a fé e não ela é o dom de Deus é apenas uma má interpretação de texto. Dom significa presente. Um dom de Deus é um presente concedido por ele, por escolha dele. Este presente pode ser desde uma capacitação sobrenatural até um processo de redenção. Por isso que a salvação é pela graça e não pelas obras, porque ela é um dom e não uma recompensa, um presente e não um salário. O problema do pessoal interpretar que a fé é dom de Deus, querido, é por causa daquele cara chamado Agostinho de Hipona. A gente vai falar sobre ele no segundo arco, né? Agostinho de Hipona, para combater Pelágio, ele começou a criar diferentes doutrinas, e uma delas é a da predestinação.
Não foi Calvino que começou com a predestinação, foi Agostinho de Hipona. Então, assim, o que, que aconteceu? Resumindo essa história, Pelágio chegou, né? Pelágio se frustrou, foi na capital da fé deles, né? Que eu não sei exatamente onde era agora. E de repente, quando ele chegou lá, todos os ministros, todos os pastores e os líderes eclesiásticos estavam em orgias, em iniquidade, em depravação sexual, em corrupção financeira e uma série de outras coisas. Ele ficou escandalizado. E aí ele começou a criar uma. Tem alguns pontos da doutrina de Pelágio que está um pouco incorreto, certo? Mas a essência do que ele falou está certo. Então ele começou a dizer que você deveria tomar a decisão de permanecer na justiça, que você deveria se esforçar, que você não deveria ser isso. E aí Agostinho, que também era um desses caras, ele começou então a dizer que não, que você é salvo, que você é salvo magicamente, sem a sua interferência. É Deus que predestina as pessoas que ele vai salvar, e as pessoas que são salvas são as únicas que conseguem viver na justiça no meio da iniquidade na terra. Os outros não conseguem fazer isso. Por quê? Porque até para crer na verdade, você precisa que Deus te capacite para isso. Então, eles começaram a criar, e muitas pessoas acreditam nisso até hoje, que até para crer no testemunho da verdade, você precisa que Deus capacite, porque senão você não. Só que Deus, desde Adão, já criou o homem, a gente lê isso em Enoque muito bem, com a capacidade de compreender as palavras de conhecimento. A fé, querido, é uma convicção, e a convicção é um exercício de raciocínio. Você ouve a palavra que está sendo ministrada e toma a decisão de aceitar aquele testemunho, aquela palavra como verdade. E isso é uma escolha pessoal. Se fosse uma capacitação sobrenatural, faria sentido todo o sofrimento que os justos, desde Abel até agora, sofrem em nome da justiça? Tanto por causa da perseguição que Satanás faz a eles, como a própria luta deles de permanecerem na justiça que lhes foi revelado até o final do seu testemunho na terra. Se a fé é um dom, é uma capacitação sobrenatural de Deus, todo mundo estaria salvo. Todo mundo, querido. É só você ler outros textos. Se aquele texto de Efésios 2 fica nebuloso para você, leia outros textos. E o que você vai ver? Que a palavra é como a semente. Você vai ler a palavra do semeador, você vai ver diferentes tipos de situações. Uma palavra caiu na beira do caminho e Jesus explicou. É aquele tipo de ser humaninho que age assim, assim, assim. A outra semente caiu em solo pedregoso e Jesus explicou. É aquele tipo de ser humaninho que age assim, assim, assim. Por quê? Porque é uma escolha. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o que é? Ouvir, querido, não é só escutar. Ouvir é a prestar atenção com o objetivo de obedecer, com o objetivo de aprender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir não é um mero escutar. Ouvir é uma atenção atenta que você dá com o objetivo de aprender para viver e obedecer. A fé vem pelo ouvir a pregação de Deus e ouvir a palavra de Deus. Então, como é que a fé é despertada? Quando você escolhe aceitar aquilo ali como uma verdade. Quando você escolhe. Por quê? Porque veio para os seus e os seus não receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se fosse um dom de Deus, né, uma capacitação sobrenatural que de repente bate em você, todos teriam recebido a Jesus. Ninguém teria machucado o primogênito. Ele não seria torturado e morto, e antes disso, humilhado, tratado como louco, tratado como insignificante. Você acha que se a capacidade de crer dependesse de Deus, você acha que ele ia deixar as pessoas abusarem do filho dele? Não. A crença, a fé é uma escolha sua. A salvação é dom de Deus. É um presente de Deus para você. Mas você vai ter acesso a ela mediante a sua decisão, mediante a sua escolha. Não é aquilo que você faz, é como você se ajusta à verdade. Por quê? Porque as obras da justiça, elas ocorrem depois de você se tornar justo, não é antes. Não é antes, não é aquele conceito de Papai Noel, eu fui uma boa pessoa durante o ano inteiro e agora eu quero ganhar o meu presente.
Não é assim. As obras da justiça, elas ocorrem depois de você se tornar justo, mas para você se tornar justo, você tem que aceitar o testemunho da verdade. E isso é uma escolha sua. Foi por causa de Agostinho que as pessoas começaram a interpretar a fé que é dom de Deus, e agora tem aquele conceito: ah, eu sou desse jeito até que Deus queira. Se Deus não quisesse que eu me comportasse dessa maneira, Ele mesmo mudaria o meu coração para agir diferente. Aham. Espera sentado, querido. Espera sentado que Deus vai mudar o seu coração para agir diferente. Espera sentado. É uma mentira que Satanás apregou na religião há muitos anos de que Deus interfere no livre-arbítrio que ele estabeleceu. Se Deus achasse que era um problema o livre-arbítrio, ele não teria transformado você num ser humano capaz de pensar por você mesmo. Por quê? Porque você foi criado à imagem e semelhança de Elohim e Deus ele pensa por ele mesmo. Você é livre para chegar às suas próprias conclusões. Para plantar e para colher, obviamente, mas é livre para chegar às suas próprias conclusões. A fé é uma escolha sua. A salvação que é o dom de Deus. E com isso, querido, nós encerramos. E até daqui a 15 dias, né, onde nós iremos organizar outras perguntas para o nosso quadro Perguntas e Respostas. Deus abençoe você e até a próxima sexta. Não essa, mas a outra. Belezinha? Tchau!